em que o dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar assim, agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos a Santa Missa que nós estamos vivendo, do
9º domingo do tempo comum. Jesus está a caminho de Jerusalém, juntamente com seus discípulos. Interessante que hoje, aliás, nós temos que recordar, domingo passado, na liturgia, Jesus, durante a palavra dele, a palavra de Deus, ele nos alertava sobre a ganância. Cuidado com todo tipo de ganância, porque a vida de um ser humano, não consiste na abundância de bens. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Foi o grande alerta de Jesus. Não é rico diante de Deus. E hoje ele continua a sua peregrinação para Jerusalém. E ele nos chama a atenção hoje para que nós olhemos para a nossa vida, olhemos para o nosso passado, como nós ouvimos na leitura, livro da sabedoria, quando o povo de Israel fez uma grande experiência com Deus no meio do deserto. E eles gostavam de lembrar esta experiência, recordar esta experiência que foi uma experiência de libertação. Um povo que estava no deserto, na escravidão, no Egito, e Deus agiu, Deus conduziu aquele povo, fazendo com que eles superassem as dificuldades. Olha bem, veja bem, experiência do êxodo, saída, noite de libertação, noite de luto, porque passaram pelo sofrimento, também noite de alegria, porque viveram a liberdade. O que devemos fazer quando recordamos esta história? Rever a nossa vida, olharmos para frente, termos fidelidade a Deus e continuarmos com Ele. Foi a experiência do povo de Deus lá no deserto do Antigo Testamento. A segunda leitura é interessante, que traz a experiência de Abraão e de Sara. Modelos de fé. Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Olha só o que diz aqui: saber sem saber para onde ia. Mas antes, temos aqui a definição de fé. Fé. Olha o que diz Hebreus: a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. É o modo de já possuir o que ainda se espera. Então você está lá pensando, você já tem. Ah, mas você está pensando em riqueza? Não é em riqueza não. Você está pensando não sei no que. Você já vai ter aquela graça. Se você pensa, eu quero aquele mundo bom, cheio de esperança para todos, ele já acontece onde nós estamos. Isto é fé. Abraão partiu sem saber para onde ia. Depois Sara, estéril, teve um filho, Abraão e Sara. Então, pela fé, obedece a Deus, acredita ter um filho,
pela fé aceita a ordem divina e pela fé caminhou pela vida como peregrino. Para nós, é exemplo, é modelo, diante das dificuldades, que nós continuemos firmes na esperança de um dia vivermos esta realidade que Abraão e Sara viveram. E no Evangelho nós temos a experiência dos apóstolos. Experiência. Como eu dizia, eles continuam a caminhada para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Nós sabemos, Jesus vai entregar a sua vida para nos salvar. E os apóstolos estavam com medo. Estavam com medo. Porque nós somos medrosos. Nós temos medo. Por isso que diz ali uma palavra que me chamou a atenção na leitura que nós ouvimos, a primeira, para que, sabendo, aliás, se conservassem intrépidos, né? Intrépidos, corajosos, sem medo, é a definição. Que você seja intrépido, palavra difícil, né? Palavra estranha. Corajosos, sem medo, ir adiante, foi o que aconteceu com o povo de Deus. Então os apóstolos estavam com medo. Por isso Jesus vai dizer: não tenha medo, pequenino rebanho. Aquele pequeno rebanho, 12 discípulos, grupo pequeno. Mas desse pequeno grupo nós estamos continuando a caminhada de Jesus. Muitos deixaram, muitos fracassaram, muitos desanimaram. Jesus pede então despojamento, vendei os vossos bens, dai esmola. Aqui, vocês perceberam que foi Jesus quem falou. Mas não é essa esmola que você está pensando, não. Né? Às vezes a gente pega lá R$2, que é o dinheiro mais movimentado, R$2, alguém joga lá, faz um desencargo de consciência. Estou bem com Deus. Esmola vai mais adiante, é ajudar o seu irmão pela caridade. Ajudar pela caridade, mais ainda ter compaixão, sentir a dor do irmão. E não é fácil, porque a vontade que eu tenho é de mandar embora. Jesus pede então, estejam preparados com a afirmação: rins cingidos, lâmpadas acesas. E depois ele ele pede vigilância, né, que estejam vigilantes. Vigilância permanente, dia e noite. E ele faz a exemplificação por meio de 3 parábolas: os servos que esperam o Senhor voltar do casamento, o ladrão que chega de surpresa e o administrador fiel. Pedro pergunta: quem deve vigiar? Todos nós precisamos ser sentinelas. Sentinela é vigilante. Este evangelho apresenta uma catequese da vigilância. Os discípulos são chamados a continuar a missão, vigiar. O verdadeiro discípulo é aquele que está em experiência com Deus, com Jesus, vigilante, na expectativa de receber a graça de Deus, a glória do Pai. Eu duvido. Eu tenho minhas preocupações, eu também tenho esta incerteza
se você vigia a sua vida para morrer. Você já pensou nisso? Tem gente que faz vigilância do peso, tem gente que faz vigilância da conta bancária, tem gente que faz vigilância da vida dos outros, se preocupa com os outros e não se preocupa consigo. Mas ninguém faz uma vigilância que ela está bem pertinho de você. A morte. Ela vai chegar bem de mansinho e te leva. E leva a gente preparada, leva a gente atleta, né? E leva a gente muito rica. Eu estou pensando naquele filho daquele homem muito rico, 58 anos. Eu estou com 59. Idade boa para morrer. Idade boa para morrer. Vocês sabem, né? Que o coração chega num patamar, se ele está cheio de gordura, as veias, se está cheio de sentimentos ruins acumulados, pode dar o blackout. Aquele homem, atleta, rico, o coração parou. Vigilante, não sei se estava vigilante. A vigilância é importante. É aquele que está sempre preparado, o discípulo, seja qual a situação for. A vigilância do povo de Deus na Bíblia, naquela noite, quando Deus interveio e libertou aquele povo que atravessou o Mar Vermelho. A vigilância deve ser a atitude do cristão, a toda hora, a todo momento. Será que você, eu, nós, estamos vigilantes? Jesus pede, vigiai. E eu quero partilhar hoje com vocês um pensamento, achei interessante, sobre o padre. Né? O padre, eu, Frei Antônio, sou sacerdote desde o dia 13 de novembro de 1993. Então vai fazer agora, o ano que vem, 30 anos. É 30, né? 9, 10, 11, 12. A caminhada que eu tenho, desde quando eu comecei, aos 20 anos de idade, 21, 39 anos. Vai fazer 40. Eu entrei em 1983 para ser um religioso. Aliás, eu pensava em ser padre. E eu sou um padre. Porém, nós somos religiosos, frades carmelitas, freis, né? A palavra, o coletivo, a palavra correta é frade, mas freis se tornou o uso corriqueiro. Não conhecia, fiquei conhecendo depois, então eu sempre digo que foi um processo de conversão. E nesta caminhada não é fácil, vou dizer para vocês que não é fácil. Tem tão poucos, e alguns ainda desistem. O padre está sempre errado. Eu encontrei este pensamento no site do padre Marcelo Rossi. E diz assim: a crítica ao padre. Quando na missa o padre fala 10 minutos ou mais, engoliu o microfone. Quando fala menos, é preguiçoso. Quando fala alto, grita. Quando fala normal, ninguém ouve. Quando o padre pede doações, é explorador, só sabe pedir. Quando não promove festas beneficentes, é o Maria Mole.
Quando não faz reformas na igreja, é relaxado. Quando faz, joga dinheiro dos outros fora. Quando fala de política, é comunista. Quando demora na confissão, é rabugento. Quando confessa rápido, está matando as confissões. Quando tem um automóvel, é rico. Quando não tem, é um pobre coitado. Quando trabalha com jovens, é para frente demais. Quando não o faz, é velho quadrado. Quando diz sim para todos, é medroso. Quando nega algo, só sabe pedir, não sabe dar. Quando é jovem, não tem experiência. Quando envelhece, está na hora de se aposentar. Moral da história: enquanto vive, o padre é sempre criticado, nunca compreendido. Mas quando morre, ninguém é capaz de substituí-lo. Pense, eu achei interessante, e às vezes é isso que acontece. Professemos a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. a palavra se faz